Você se lembra qual foi o primeiro elenco de Roman Abramovich no Chelsea? Não? Então segura aí que a gente te ajuda a relembrar. Fala pessoal ligado no canal da PL Brasil. O vídeo de hoje, Julião, é dos bons. Você sabe aonde está o primeiro time do Abramovich no Chelsea hoje em dia? Já vou te adiantar. Todo mundo aposentado, mas tem muita história para contar. Antes da gente começar a falar dos jogadores, vamos só fazer uma leve ressalva. Como vocês podem ver aqui, a temporada que a gente escolheu foi 2003-2004. O Abramovich comprou o Chelsea, a compra oficializada, em julho de 2003. Ele já deu alguns pitacos para a temporada 03-04, mas o pau quebrou mesmo em 04-05. Mesmo assim, vamos começar do começo. Onde que tá essa galera? Vamos embora. Vamos lá, ó. Esse cara aqui, eu acho que não é muita gente que acompanhou ele, né? É mais antigo. É o goleiro Carlo Curicini. Ele foi o titular até a chegada do Peter Cech, ganhou 2 FA Cups e 2 Copas da Liga. Olha só que interessante, foi eleito o Chelsea Player of the Year em 2002, ou seja, o melhor atleta da temporada. Passou por Tottenham e LA Galaxy depois e finalmente se aposentou em 2012. Ele que atualmente é olheiro do Chelsea. Um dos ex-jogadores que continua trabalhando no Chelsea. Curicini era muito confiável até a chegada do Peter Cech, só que claro, com reforço de peso, como foi o goleiro tcheco, ele perdeu espaço e acabou saindo do time para um rival, que foi o Tottenham, logo na sequência. Bora pra zaga. Vamos começar pela lenda, Julião. John Terry já estava no Chelsea, chegou até um pouquinho antes. Ele foi revelado pelo Chelsea e pela primeira vez foi capitão na temporada 2003-2004. Ele ganhou 5 Premier Leagues, 5 FA Cups, 3 Copas da Liga, uma Champions League e uma UEFA Europa League. Depois que ele saiu do Chelsea, foi trabalhar no Aston Villa como jogador e assistente. Ajudou o Aston Villa a subir para a Premier League e hoje ele é só assistente do time. E acho que mandou bem, né, Julião? Mandou bem demais. Não tem o que falar, né? Uma das grandes lendas da equipe. Bora continuar no setor defensivo, falar do zagueirão francês William Gallas. Ele que saiu do clube em 2006 naquela troca envolvendo o Ashley Cole e o Arsenal. Ganhou 2 Premier Leagues, 2 Copas da Liga e jogou nos 3 grandes de Londres, realizou essa grande façanha. Quem diria? E é relativamente querido nos 3. Ele saiu do Chelsea naquela troca polêmica com Ashley Cole, foi o termo utilizado para o mercenário Ashley Cole, para vestir a camisa 10 lá no time do Arsenal. Depois ele acabou jogando no Tottenham também e fez uma boa carreira lá em Londres. Um jogador que jogou Copa do Mundo também, fez um bom papel no Chelsea e em Londres. Vira casaca de triplo. Vamos falar agora então, Julião, do Marcel Desailly. Para quem não se lembra, Marcel Desailly era o capitão do Chelsea antes do John Terry assumir a faixa. Ele chegou lá em 98 como campeão do mundo, só que isso não fez muita diferença para ele não. Ele ganhou uma Supercopa e uma FA Cup com os Blues. E a temporada 03-04 foi a última dele no time do Chelsea. Bora pro próximo nome agora, vamos falar de Robert Huth, o zagueirão alemão. Muita gente não sabe, hein? Foi revelado nas categorias de base do Chelsea, embora seja da Alemanha. Ganhou 3 Premier Leagues, 2 com o Chelsea e uma com o Leicester. Ele que jogou com o Morgan, fez a dupla de zaga daquele Leicester campeão e se aposentou em 2018 nos próprios Foxes. Jogou Copa do Mundo e tudo mais. 3º lugar na Copa com a Alemanha em 2006. Bom jogador foi o Robert Huth. Tinha ele no álbum de figurinhas da Copa. Tinha no álbum, eu me lembro. Bora pro próximo, Julião? Vamos lá. Vamos falar agora do lateral Glenn Johnson. Ele que já rodou diversos clubes da Inglaterra. Um deles foi o Chelsea. Glenn Johnson chegou em 2003 no Chelsea, nessa temporada saindo do West Ham, que tinha acabado de ser rebaixado. Ele ganhou uma Premier League e uma Copa da Liga. Depois ele foi para Portsmouth, Liverpool e Stoke, onde ele se aposentou. Glenn Johnson, Julião, um jogador muito confiável, sempre foi titular nos times que jogou muito bem também na seleção inglesa, dentro, óbvio, das limitações dele, mas não deixou a desejar. Teve uma carreira legal, rodou pelos clubes e serviu como bom exemplo para os laterais que vieram depois. Saindo da lateral direita, vamos para a lateral esquerda falar de um jogador polêmico que vocês conhecem, Wayne Bridge, o inglês. Ele que ficou 6 anos no Chelsea, ficou marcado também por aquela polêmica com John Terry, ganhou uma Premier League, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga e o seu último clube foi o Reading na temporada 13-14. Conta aí pro pessoal qual que foi a polêmica pra gente relembrar. O grande destaque do Wayne Bridge na carreira foi essa polêmica com o John Terry. Na época que eles eram companheiros de Chelsea ainda, houve um boato de que o John Terry teria ficado com a namorada do Bridge na época. Isso gerou um bafafá muito forte
e os dois nem trocaram olhares desde então. Lembro de uma partida marcante entre Chelsea e Manchester City, jogo em Stamford Bridge. Foi o primeiro dia que o Bridge voltou a Stamford Bridge depois desse ocorrido. Ele simplesmente passou reto pelo John Terry na hora dos cumprimentos. Vamos partir agora para o meio de campo? Vamos para o meio campo, começando de um motorzinho dos anos 2000 no Chelsea, o francês Makelele, Julião. Makelele jogou 5 anos nos Blues, ganhou 2 Premier Leagues, 2 Copas da Liga, uma FA Cup. Depois ele foi jogar no Paris Saint-Germain, já nesse começo da fase rica do PSG, e se aposentou lá em 2011. Atualmente, outro ex-jogador que trabalha no Chelsea. Ele é uma espécie de mentor técnico. Dá aquela moral pros garotos, explica como funciona, o que pode ser, o que pode não ser. É o cara que passa experiência, né? Aquele cara de grupo, só que agora fora dos campos. Avançando um pouquinho então no meio campo, Julião, um cara que eu tenho no meu coração e eu quero te dar o prazer de falar quem que é. Vamos lá, vocês conhecem demais esse jogador, hein? Estamos falando dele, Joe Cole, o meio-campista. Ficou 7 anos no Chelsea, ganhou 3 Premier Leagues, 2 FA Cups e uma Copa da Liga. Se aposentou lá nos Estados Unidos, final de carreira em 2018. Segunda divisão dos Segunda Estados divisão, Unidos. pior ainda. E atualmente é técnico nas categorias de base. É outro cara que também não largou o futebol e não largou o Chelsea, né? Não largou o Chelsea. O Joe Cole foi um cara, assim, fenomenal pro time do Chelsea. Vamos falar agora de um cara que se aposentou, continuou no Chelsea e continuou mesmo, né? E como continuou, pessoal? Agora é a hora dele. Frank Lampard já era jogador do Chelsea, assim como o Terry, e virou essa lenda que a gente está vendo hoje. O Lampard completou aí 13 anos dentro do Chelsea. Ele é o maior artilheiro da história do time, mesmo sendo um meio-campista. E ele é multicampeão, gente. Nem adianta falar todos os títulos. Ganhou Premier League, ganhou as 2 Copas Domésticas, ganhou Supercopa, ganhou Champions League, ganhou Europa League, ganhou tudo que podia com esse time dos Blues. Aposentou lá nos Estados Unidos em 2016, no New York City. Antes, deu uma passadinha no Manchester City, fez gol contra o Chelsea, mas isso a gente deixa pra lá. Hoje ele é simplesmente o treinador dos Blues e responsável aí pela renovação desse grande elenco. O Lampard é possivelmente aí o maior nome da história do Chelsea. Continuando no meio de campo, vamos falar de outro cara muito icônico que muita gente se lembra, principalmente no PES, no Winning Eleven, nos jogos de videogame. O irlandês Damien Duff. Ele que teve uma grande identificação com o clube, né? Em só 3 anos, uma rápida passagem, digamos assim. Destacou. Mas se destacou, ganhou 2 Premier Leagues, uma Copa da Liga, se aposentou em 2015 e é atualmente treinador do Celtic da Escócia. Damien Duff, que mesmo depois de velho, ainda jogava bola. Ele jogou a Euro 2012. Olha isso. Depois de velho, estava lá na Eurocopa. Foi um jogador, como você falou, Julião, 3 anos de Chelsea, tiro curto, jogou a bola dele tranquilinho, não era nenhum craque. Quando foi acionado, jogou muito bem. Você sabia que Juan Sebastián Verón jogou no Chelsea? Justamente, o argentino craque do Estudiantes esteve nos Blues nessa temporada. Ele teve só uma temporada jogando no Chelsea, apesar de 4 anos de contrato com os Blues, custou caro, não rendeu para o time do Chelsea. Mas, por outro lado, ele marcou história no Estudiantes de La Plata, ganhou a Libertadores de 2009, já depois de velho. Depois ele virou técnico, dirigente, presidente. Ele é um dono do Estudiantes até hoje, um cara extremamente influente, mas que na Inglaterra, ó, um dos maiores flops que eu já vi. Isso que eu ia te perguntar, considera um flop, né? Tranquilamente, muito flop, tanto no United como no Chelsea. Exatamente, Ele 2. Ficou devendo tranquilamente, Julião. Teve tanto francês no Chelsea, né? Muito francês. Que vamos ter que falar de outro. Emmanuel Petit, ele que foi campeão, outro campeão do mundo com a França em 98, pouco jogou em 3 anos na sua passagem pelo Chelsea, muitas lesões, ficou fora de combate por muito tempo e dispensado em 2004. Se aposentou um ano depois, em 2005, sem clube nenhum, coitado. Fim de carreira, né? É isso. Já estava no fim de carreira, viu que o Chelsea estava numa crescente, chegou dinheiro, chegou José Mourinho um ano depois, ele não teria espaço. Acabou dispensado, não fez muito pelos Blues e parou de jogar um ano depois. Vamos falar de outro cara também que não brilhou tanto? Não brilhou tanto não. Jeremy, meio campo, vocês se lembram desse cara? Se liga só. Foi o quebra-galhos do Chelsea por 4 anos, entre 2003 e 2007. Ganhou 2 Premier Leagues nesse meio termo, a de 4-5 e a de 5-6. Ele aposentou em 2011 e foi um dos grandes destaques, Julião, da seleção de Camarões nos anos 2000. Antes do Samuel Eto'o virar o único jogador da história de Camarões, tinha nomes como Jeremy, que quebravam galho, Copa Africana de Nações, eliminatórias, enfim. Alguns famosos camaroneses da história, dentre eles está Jeremy. O primeiro nome do setor ofensivo agora, partindo para ataque, é um cara que o Sanches aqui gosta demais, deixou saudade, foi artilheiro de Premier League, brocou muito gol, o holandês Jimmy Floyd Hasselbaink.
Ele que foi o artilheiro do Chelsea entre 2000 e 2004, ele foi aquela grande referência pré-Drogba. Antes da chegada do Drogba, ele que era o homem-gol do ataque do Chelsea, foi muito querido pela torcida, mas infelizmente não conquistou nenhum título. Se aposentou em 2008. Curioso sobre o Hasselbaink, né, Julião? Tanto tempo de Chelsea sem ganhar nada e muito identificado com a torcida. A galera adorava ele fazia de fato muito gol, foi artilheiro de Premier League e o que o Drogba começou a fazer de gol nas primeiras temporadas dele, o Hasselbaink fazia antes, só que não tinha dinheiro, não tinha tanto glamour, era uma outra história. Saindo da Holanda e agora voltando para a Argentina, vamos falar de outro sul-americano. Voltando para a Argentina, esse não é flop, hein, Julião? Hernan Crespo. Um dos também grandes atacantes antes do Drogba e até jogaram juntos há algum tempo. O Crespo custou quase 17 milhões em 2003, uma das contratações mais caras do Chelsea naquela época e também do futebol inglês para os padrões que existiam na época. Mas jogou só 2 temporadas com o Chelsea, ganhou uma Premier League. O Crespo se aposentou em 2012 e atualmente é técnico do Defensa e Justicia. Engraçado que o Crespo, ele tinha tudo para de fato ser o que o Drogba foi. Ele chegou ali naquela transição de queda do Hasselbaink, ajudou o Chelsea a ganhar a Premier League em 2004 e 2005. Em 2005 e 2006 também mais ou menos ali, já não foi tanta coisa, acabou decaindo e foi pro esquecimento. E finalmente, pra gente terminar esse elenco, o primeiro elenco de Abramovich na história do Chelsea, vamos falar de Gudjohnsen, o atacante que ficou 6 anos no Chelsea, um dos maiores da história da seleção da Islândia, ganhou 2 Premier Leagues, uma Copa da Liga, se aposentou em 2016 e é atual assistente na seleção sub-21 islandesa, Sanches. Um grande jogador foi Gudjohnsen, um dos também quebra-galhos. E para quem não se lembra, ele aposentou em 2016 jogando a Eurocopa também. Ele estava naquela fenomenal seleção da Islândia que fez uma festa incrível na Euro da França, só que já não era mais a mesma pessoa, né? Claro, já estava velhinho, mas o Gudjohnsen teve uma passagem muito legal pelo Chelsea. Nos confrontos contra o Barcelona na Champions, ali entre 2004 e 2006, era Gudjohnsen que decidia jogos. Então é isso aí, pessoal. Relembramos os principais nomes do primeiro elenco de Abramovich, o magnata russo no poder do Chelsea. Espero que vocês tenham gostado. E foi um time que marcou época e que marcaria outras temporadas posteriormente e conquistaria vários títulos. Para sua felicidade, né? Mas isso aí pode ser assunto para outro vídeo. Anos depois, teve uma dobradinha aí de campeonato inglês. Mas certo português chegou aí, né? A gente conta isso em outra situação. É isso aí, pessoal. Ó, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like para poder fortalecer a firma, clica aqui no curtir e também siga a PL Brasil nas redes sociais porque vai ajudar muito a gente a crescer. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou. Tchau, tchau.